Olá, alunos do sexto ano, tenham todos uma excelente semana de tarefas e de atividades. Essa semana nós já estamos na sétima semana do terceiro bimestre, já chegando ao finalzinho do bimestre. Só teremos uma semana pela frente, que é uma semana que faremos uma revisão de todo o conteúdo dado durante esse terceiro bimestre. Mas nessa semana nós vamos conhecer ou falar um pouco mais de um dos elementos da linguagem visual que são utilizados em diferentes tipos de linguagem, que é a luz e a sombra. Vimos na semana anterior, quando nós comentamos sobre volume, que volume é tudo aquilo, é o que o objeto ocupa no espaço, é a massa de um objeto, é a presença de um objeto no espaço. Isso é volume. E para nós termos a ideia de volume, é preciso que o objeto ele tenha altura, largura e profundidade. No caso do real, nós temos também o peso. Mas nas artes visuais ou nas artes plásticas, nós podemos representar o volume de diferentes maneiras, utilizando, por exemplo, a textura e utilizando traços e formas e utilizando a luz e a sombra. É a principal maneira, uma das principais maneiras de criarmos volume no objeto. Nisso, a luz e a sombra é essencial, inclusive para criar o efeito de tridimensionalidade, que é quando então nós podemos ver o objeto sob três diferentes ângulos, por isso tridimensional. Quais são esses três ângulos do objeto? São, respectivamente, a altura, a largura e a profundidade do objeto. A tridimensionalidade, ela só existe num plano real, onde nós temos também o peso do objeto, mas na arte visual nós podemos representar essa ideia de tridimensionalidade. Isso não quer dizer que um objeto ele seja tridimensional. Como eu falei, o objeto só é tridimensional no plano real. Nas artes visuais nós podemos representar isso. Mas nas artes visuais, a bidimensionalidade ela já faz parte da arte visual, principalmente quando temos o desenho. Nós temos muitas vezes no objeto a altura e a largura. Nessa semana nós vamos ver a luz e a sombra. Vamos comentar um pouco mais desse assunto sobre luz e sombra. Vamos ver que a sombra, nas artes visuais, ela está presente através da representação do uso do sombreamento, do sombreado. E a luz e a sombra, ela é um recurso muito versátil, porque ela não está somente no campo do desenho. Nós podemos utilizar os efeitos da luz e da sombra em diferentes outras formas de linguagem, como também no teatro, ou na dança, também na escultura, ou até também na linguagem do circo, nas artes circenses. A sombra é muito versátil. Podemos criar diferentes efeitos utilizando a luz e a sombra. E na composição plástica, no desenho, como eu já falei, a luz e a sombra ela é importante para criarmos esse efeito da tridimensionalidade. Vejam e leiam o texto anexado para compreendermos como a luz e a sombra ela se distribuem no objeto. Podemos destacar o uso da luz e da sombra no desenho através de 5 áreas: a área de luz, a área de meia-luz, o reflexo da luz no objeto, a sombra projetada, que é a sombra que um objeto projeta sobre uma superfície qualquer, e a sombra natural, que é aquela sombra que está presente num objeto. Podemos observar essa sombra quando caminhamos, por exemplo. Nós temos justamente aí a sombra sobre essas três áreas. Nós temos a luz sobre nós temos o reflexo da luz sobre nós temos a sombra projetada, que é a sombra que projetamos no chão ao caminharmos, nós temos a sombra natural, que é a sombra que incide sobre nós, e nós temos a meia sombra. Vamos entender isso melhor através dos desenhos e das imagens postadas nas atividades dessa semana. Leiam, realizem a atividade proposta e tenham todos uma boa semana de estudo. Qualquer dúvida, estaremos esclarecendo as dúvidas nas nossas aulas online.
Boa semana, bons estudos para vocês.